Pedir licença para tirar minha máscara aqui para ficar mais fácil da gente conversar. Bom dia, gente! Bom dia! Muito bom estar aqui de novo, não é a primeira vez, né? Mas se você não me conhece, meu nome é Shana. Eu costumo brincar que eu tenho múltiplas formações: pedagogia, pós-graduação em vegetarianismo e veganismo, sou coach também. E hoje eu vim trazer um pouquinho de algumas ferramentas que são milenares e que a gente usa na parte de desenvolvimento humano. Então, é só uma pincelada assim, para você já conseguir ir vendo o que a gente vai falar aqui. Eu quero convidar vocês, eu trouxe um clipe musical, uma música que mexe muito comigo. Eu gosto muito, é o conjunto todo, desde a voz do cantor, a mensagem que ele traz, né? Ele e a esposa estão juntos, eu também sou intérprete de Libras e ela está fazendo Libras ali. Mas presta atenção na mensagem que essa música traz, ela tem tudo a ver com um pouquinho do que a gente vai falar aqui, tá bom? A primeira é o cuide. Coloca pra gente ali. Esse aí. Cai bem em dias de escuridão, ações de luz. Consegue levantar mais um pouco? Provém de todos e não só de um. Faz bem em meio a tantos medos ecoar a voz do amor, nutrindo a esperança, aliviando a dor. A nossa empatia ameniza sofrimentos, trazendo em meio ao pranto um pouco de alegria. Assim ninguém precisa usar tantos argumentos para cuidar bem do outro, a cada novo dia com amor. Escuridão, ações de luz. Cuide bem. Feche seus olhos, vamos orar. Deus bondoso, estamos aqui na Tua presença, Pai. Na verdade, nós estamos sempre na Tua presença. Nada pode nos esconder de Ti, Senhor. E nós te louvamos por isso. O Senhor conhece o nosso interior melhor do que nós. E nesse momento, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu venho pedir a presença forte do Espírito Santo tocando os nossos corações, mostrando pra gente, Deus, aquilo que a gente precisa mudar, aquilo que a gente tem que ser transformado. Assim como uma lagarta, Pai, que nasce lagarta, ela passa pelo estágio do casulo e vira uma borboleta. Senhor, nos transforma para voar mais alto, Pai, para conseguir, Senhor, mostrar o Evangelho na prática. Nós vamos abrir a Tua palavra, Deus. Fala com a gente.
Em nome do Senhor Jesus nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Eu trouxe aqui algumas perguntas, algumas reflexões para a gente fazer. Sem reflexão, a gente simplesmente vai vivendo a vida, de qualquer jeito. Primeira pergunta, eu não quero resposta, eu quero que você pense, tá? O que você veio buscar aqui? O que você veio buscar aqui, hoje, agora? Foca no agora, porque na realidade, tudo o que nós temos é o agora. Você não está mais no passado e você não tem o futuro. Onde você está? Agora. E o agora é agora. O agora não é, mas eu estava na minha casa, Xana, uma hora atrás. Não, é agora. Qual é a tua necessidade? É você que tem que se questionar. Provérbios fala, meu livro de Provérbios é maravilhoso, mas é todo cheio de anotação. Deixa eu ver se eu acho aqui. Está lá em 18. Que diz o seguinte, Deus me trouxe isso à mente. Capítulo 20. O verso 5 diz que para acessar os propósitos do seu coração é necessário inteligência. Quais são os propósitos do teu coração? Por que muitas vezes desejamos algo, mas a gente não consegue? Por que não consegue? Nessa versão aqui fala que é necessário inteligência. Na outra versão, NVI diz que os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. E eu quero, pegar todo esse emaranhado dentro da nossa mente e conseguir agora começar a puxar esse fiozinho, assim, tirar esses nós. Tem alguém aqui, levanta a mão, que está enfrentando algum problema? Alguém aqui está com algum problema? Eu não vou perguntar qual é, não precisa ter medo, só levanta a sua mão. Você tem algum problema? Está enfrentando alguma dificuldade? Muito bem, tem gente aqui que tem problema. Eu tenho, por isso que eu levantei a mão. Quem não tem, né? Agora eu pergunto, alguém aqui tem necessidade de transformação? Você, olhando para a sua vida, sem julgamentos, você tem necessidade de transformação? Todos temos necessidade de transformação. Só que é interessante que se eu perguntar, e eu não vou fazer isso porque eu já sei o que vai acontecer, se eu perguntar quem tem fé, todos temos fé. Né? Vocês estão aqui, vocês congregam, estão vindo. Só que é interessante que a fé, atenta porque eu vou dizer que a gente vai desenrolar isso, ok? Ela não resolve problemas, ela não nos blinda de termos problemas. Prova é, todo mundo tem fé, que está aqui, e todo mundo tem problema. O que está acontecendo? A gente vai resolver isso hoje. Hoje a gente vai entender o que está acontecendo. Qual é o papel da igreja nisso? Por que vir à igreja? Já se questionou? O que você está fazendo aqui? Isso foi o que eu perguntei. O que você veio buscar? Qual é o papel da igreja? Para que igreja? Para que vir à igreja? Vai guardando essas perguntas na sua mente, que a gente vai começar a juntar tudo isso, uma grande postura, certo? A igreja é um lugar onde, quando eu falo igreja, gente, eu não estou citando aqui a igreja onde nós estamos, eu falo no contexto histórico geral, ok? Só para ficar mais claro. Todas as igrejas têm decretos, leis, ritos, cerimônias, sim ou não? Sim, né? Todas têm um ritual, todas têm os seus dogmas, não pode isso, pode aquilo, faça isso, né? Só que eu quero colocar que muitos vêm à igreja, cumprem muitos desses rituais, porém não os vivem na prática. Como assim se eles cumprem? Vai guardando essa informação porque a gente vai falar sobre isso. O mais importante, o que a gente tem que entender quando falamos de igreja, hoje, para o nosso tempo, hoje, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 6, o verso 19 e o verso 20. Vamos entender um pouquinho
que a gente vem à igreja para adorar, né? Uma das ideias que a gente traz é que a gente vem à igreja para adorar. Mas olha que interessante que neste capítulo, e tem um outro que ele repete também isso, tá? Eu adoro essa linha de folhas, assim, acho tão bacana. Eu adoro estudar, gente, adoro ler a Bíblia. Se vocês olhassem a linha toda pintada, rabiscada, eu adoro isso. Verso 19 diz assim, ó: caso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, outras versões diz santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vós mesmos. Vocês já pararam para refletir nisso? Você não é de você. Que loucura isso, né? A filosofia adora pegar assuntos assim e esmiuçar. Nós não somos de nós. Nós fomos o quê? Comprados por alto preço. Qual foi esse alto preço? O sangue, a morte dele foi uma substituição. Se você está aqui hoje com vida, porque ele morreu no seu lugar, no meu lugar. Eu estou aqui hoje, glorifico o Senhor, meu Deus, e eu ainda não vim de berço cristão. Outra vez que eu vim aqui, acho que eu contei meu testemunho, né? Eu vim da Umbanda. Eu vi espíritos, ouvia, inclusive eu tenho a biografia que está saindo agora, que é o livro Das Trevas para a Luz, se você não sabe, né, e gosta de assuntos assim, realmente, lidando com espíritos, e tendo toda uma vivência sobrenatural, eu ouvi Deus. Deus me revelou a Igreja Adventista. Amém. E eu estou aqui, amém, glória a Deus por isso. Então, Deus, Ele conduz todas as coisas, e eu entendi, não sou de mim mesmo, fui comprada. Imagina você, vamos imaginar que você pegue emprestado algo caríssimo de um amigo seu, de um familiar, não importa quem seja a pessoa. Pegou um carro emprestado. Você tem o direito de pegar esse carro e fazer o que você bem entende. Eu vou pintar. Ah, depois eu pago o documento, alteração lá, mas eu vou mudar a cor desse carro. Você pode fazer isso? Não. Por que não? Está na sua mão. Por quê? Não é seu. Porque não é seu. Mas eu posso pegar o meu corpo e fazer dele o que eu bem entender, então? Não. Mas e por que a gente faz? Por que eu pego o meu corpo e eu digo, eu vou comer do jeito que eu quiser, glutonaria, está na palavra, vou beber, vou tomar refrigerante. Né? Como eu falei, eu tenho que entrar um pouco na área, porque a minha pós-graduação é nisso. Quando a gente começa a entender os processos, irmãos, a gente tem que entender processos, tem que conhecer. E aqui fala, se você quer se conhecer, quer atingir os seus propósitos, você tem que ter inteligência, você tem que buscar isso. E aqui a gente não precisa nem se deter apenas ao físico, no sentido estrutural do corpo celular, destrutivo, tipo, eu vou comer tal coisa, eu vou usar drogas. Né? Deus fala muito, por exemplo, do uso do café, e a ciência vem hoje para dizer, o café destrói neurônios. Deus já falava, a White já revelou há muito tempo sobre isso. E é um voto da igreja, a gente vota antes de descer as águas. Mas muitos voltam para casa porque não dominaram o corpo. Gente que não domina no corpo, não domina em área alguma da vida, inclusive a espiritualidade. Vou repetir, quem não domina no corpo, sobre o corpo, não domina em área nenhuma, inclusive a espiritualidade. Por quê? Porque tudo afeta a nossa mente. Por onde que Deus fala com a gente? Pelo nosso córtex pré-frontal, se a gente for falar no termo científico. É com a sua mente. Você quer ter clareza mental para ouvir e viver o sobrenatural? Você tem que se entregar para Deus e dizer, Senhor, arranca de mim tudo aquilo que não vem de ti, me ajuda, pelo amor de Deus, Senhor, eu preciso disso. Humildade. A humildade precede a honra, diz a palavra. Porém, o orgulho, a vaidade, eu não preciso, nem é tudo isso, precede a queda. É bíblico, Provérbios. Só que existem coisas que é tão comum no nosso meio, e quando eu falo no nosso meio, eu falo sociedade, eu não estou falando aqui sermos adventistas, luteranos, não, cristãos, eu estou falando da sociedade, que infelizmente também não era para ser no nosso meio, mas é muito comum, que é o mau uso da língua.
Porque a Bíblia também fala disso, ela é tão pequena, né? E ela controla o corpo e o rumo da sua vida. Porque a boca fala do que está cheio e o coração não é aqui, é aqui. Né? Ia ser estranho se naquela época Deus falasse, a boca fala do que está cheio na sua mente. Era uma linguagem específica, mas o coração não pensa. Quem que processa pensamento? A mente. De tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Então guarda a sua mente, porque dela procede os caminhos da vida. A boca fala do que está cheio do coração. Eu achei lindo o testemunho que a gente ouviu aqui, falando a respeito da família. Eu coloquei essa questão do vídeo, do cuidado, porque a gente está entrando num caminho, como sociedade, muito perigoso, sabe? A pandemia, ela veio e eu começo a ver se cumprir a profecia que diz que o amor de muitos se esfriaria. Antigamente a gente orava e buscava pessoas para trazer a igreja, para ver a igreja lotada. Hoje não pode, né? Hoje a igreja não pode estar lotada por uma lei. E hoje, às vezes, quando a gente vê encontra os irmãos, a gente não pode abraçar. Aqui não pode, né? Alguns aderiram ao distanciamento, outros vêm, abraçam. Então tá aquela coisa confusa, e o amor tá o quê? Se esfriando. Só que o mais difícil, irmãos, o mais doloroso disso é que, olhando para a sociedade, esse distanciamento, até entre aspas, muito entre aspas, aceitável, mas isso está acontecendo dentro de casa. Esse distanciamento está acontecendo dentro de casa, com famílias. E eu quero colocar um pouquinho com vocês, eu quero que vocês pensem, a gente vai fazer um exercício agora. Não vamos conseguir anotar, porque eu acabei não trazendo os papéis, mas eu quero que você pense, por favor, é o seu momento realmente de entrega para Deus. Eu quero que você pense 3 situações em que você se decepcionou com alguém. Pensa na tua mente, 3 situações. Como que você se decepcionou com alguém? Eu acho que não, eles vão conseguir. Vocês querem? Eu acho que dá para deixar assim. Depois vocês em casa, por favor, reforcem esse exercício. Isso é um dos exercícios que a gente costuma usar dentro do desenvolvimento humano e na inteligência emocional. Sem inteligência emocional, irmãos, a gente não tem nem espiritualidade, sabia disso? Tudo depende das nossas emoções. Para e pensa, você já teve alguma decepção com alguém? Eu acredito que todos nós, ao longo da vida, em algum momento a gente se decepcionou, né? Poxa vida, fulana, o familiar, passei por isso, me falou tal coisa, sabe? Aquele sentimento. Pensa aí, esse pensamento que veio, a tua memória está vindo. Às vezes ela não quer, ela trava. Porque a nossa mente não quer gastar energia, a gente precisa investir nela, senão tu vai pensar. Agora eu quero que você pense nos detalhes do que foi nessa situação da decepção. O que aconteceu? Vai permitindo a tua memória abrir. O que houve? O que essa pessoa falou para você? O que aconteceu naquele momento? E agora, somente detalhando tudo isso, eu quero que você pense com a sua sinceridade, porque isso é você e você, tá? Qual foi a última vez que você fez isso com alguém? Exatamente isso que fizeram com você. Qual foi a última vez que você fez isso com alguém? Como ser humano, a gente tem o hábito satânico de julgar. A gente parece que já tem uma raiz do julgamento. Fulano errou. Tu viu a roupa do ciclano? Tu viu o que a mulher falou? E o homem sabe lá o cara. Enfim, N situações. É natural do humano isso. Mas não é natural daquele que vive o sobrenatural. Ele precisa passar por isso. Esse exercício que eu acabei de fazer com vocês se chama espelho da empatia. A fase da lagarta, irmãos, que eu mencionei na oração, é a fase em que a gente está muito fragilizado, em que tudo nos ofende. Me olhou diferente. Não sei. Não volto mais nessa igreja. Que a irmãzinha não sei o quê, o irmãozinho não sei o quê. Não gostei da música.
dizer que ela é bonita. O que ela tem em cima dela? Espinhos. E, inclusive tem a caturana, aquela verde, né? O que acontece se passar a mão? Queima. Ou seja, é uma autodefesa. E tem pessoas na fase da lagarta que estão na autodefesa o tempo todo. Tu vai falar uma crítica. Porque essa tua roupa? Porque tá errado? Porque o político X, o Y. Sempre na autocrítica. Deus não consegue operar com alguém que está na autocrítica. Sabe por quê? Porque o orgulho precede a queda. A pessoa não vai ouvir, ela nunca está errada. O erro é sempre do outro, é sempre do outro, é sempre do outro. E aí, há sempre um julgamento. Mas, milagres acontecem. A lagarta, naturalmente, a lagarta, o inseto lá, né? Ela vai sair, não sei se ela é classificada como inseto, mas ela passa pelo estágio do casulo, que é a segunda fase dela. O que isso representa para nós? Deus não colocou esse bichinho na natureza à toa, irmãos. É aquele momento que você para e aprende o poder do silêncio, como tanto fala Salomão, Davi, livro de Provérbios. E o que é isso, irmãos? Inteligência emocional. Quando você é ferido, a raiva, você morde a língua e diz, eu não vou responder. Porque eu não sei o que é assim. Tudo bem, você terminou de falar? É isso que você tinha para falar? Tudo bem. Porque Provérbios diz que aquele que cala, apaga incêndios. E isso aqui de novo é o poder da língua. Inteligência emocional. Porque você entende agora que essa pessoa que está lhe atacando, ela está ferida. Porque só fere quem está ferido. Você já saiu desse estágio, você não está mais no mesmo estágio. Porque quem bate boca e discute são tolos. A Bíblia fala isso. Quem julga é o ímpio. Porque o justo entende que a justiça pertence a Deus. E aí ele sai desse estágio e aprende a silenciar. Gente, é tão difícil. É difícil, mas é possível. Não espera perder tudo na tua vida. Não espera ficar sozinho, sem amigos, sem pessoas na sua volta para que você enxergue, meu Deus, eu preciso mudar o que está acontecendo. Por que eu prego a palavra? Por que eu ensino meu vizinho? Por que eu já falei com o familiar? E por que ninguém está aqui na igreja? Porque você não foi transformado. Você não foi transformado. Eles não viram Cristo de fato em você. E como que a gente comprova isso? Como que eu sei, Xana, se eu já saí do estágio da lagarta, passei pelo casulo e estou voando borboleta agora? A gente pode abrir, tem tantos aqui, mas vamos fazer o seguinte, vamos começar abrindo lá em Gálatas 5:22. Isso são versos para a gente, pintar na Bíblia, anotar, escrever do lado ali. Senhor, me ajuda nisso. Porque aqui, de fato, são as provas incontestáveis de transformação. O que fala em Gálatas 5:22? Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O domínio próprio aqui, quando tem várias traduções, mas ele está se referindo à inteligência emocional, sabia disso? Porque como que você consegue se dominar? Você tem que ter inteligência emocional. Tudo isso aqui que eu estou passando para vocês, como eu sou coach também, eu tenho um método, que eu dei o nome de método SED, com I no final. S de saúde, porque eu trabalho toda a parte física, como eu falei para vocês. Quem não domina no corpo, não domina em lugar nenhum. Então, toda a parte de mudança, do estilo de vida, porque ser cristãos, meus queridos, é um estilo de vida. Não é uma prática religiosa. Vir à igreja é uma prática religiosa, mas ser cristão, não. Ser cristão não depende de você vir à igreja ou não. Ser cristão, você é cristão o tempo todo. Então, os frutos do Espírito, se você tem o Espírito, é o tempo todo. Isso tem que ser o tempo todo, é um estilo de vida. E Deus vem e nos acrescenta coisas ao longo da vida.
agora você vai deixar de comer isso aqui porque isso vai te prejudicar. É um estilo de vida. Você tem que pegar o seu corpinho que você tem e botar para trabalhar, correr, andar, vai fazer um exercício. É um estilo de vida. Você tem que tomar água, é um estilo de vida. Dormir é um estilo. E assim as 8 leis de saúde, porque Deus não dá remedinho, né? Ele não remedia, ele cura. Uma saúde que a gente deseja tanto e não tem, porque não obedece. Saúde mental, a fé. Saúde mental. A gente precisa da fé para sobreviver e passar. O E da palavra sede, a espiritualidade. Vai entrar essa parte da fé. Onde eu trabalho não é religião, não é dogma. Você tem que cumprir a lei. Se você não guardar o sábado, não é isso. Pelo amor do Senhor, tem gente guardando o sábado matando a família em casa. Não é isso. Espiritualidade é mais. É um estilo de vida. Você está conectado com Deus o tempo todo, não só quando senta aqui para ouvir. O D, desenvolvimento pessoal. Pessoas que não sabem o seu propósito de vida, que não têm, né, o seu chamado. Como chamar? O que é chamado? O que é propósito? Meu Deus, eu estou perdido na vida. Está 20 anos dentro da igreja. Desenvolvimento pessoal. Não sabe quais são as suas habilidades naturais. Tudo isso a gente trabalha através de ferramentas. E o I, inteligência emocional. Controlar tudo isso, né? Uma discussão, como é que eu faço para evitar? Gente, meu marido é difícil, minha mulher é difícil, meus filhos, me ofenderam, como é que eu lido? Como é que eu lido com a mágoa? Como é que eu lido com o rancor? Tudo isso é trabalhado em inteligência emocional. São as 4 grandes áreas da nossa vida. Tudo isso na Bíblia. Tudo isso com base bíblica, coisas que Deus e Jesus nos ensinaram. Então aqui a gente conseguiu ver os frutos do Espírito. Você vai conseguir olhar para a sua vida e ver, meu Deus, será que eu tenho mansidão? Ou será que eu sou uma pessoa que está sempre brigando? Gritos. A Bíblia fala sobre isso. A gente não tem que ficar gritando. Tu vê, Deus ele traz tantos detalhes, tão específicos. A gente pode ir para Efésios 4, 29. Efésios 4, 29, que diz: nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Não é dizer que não presta, nunca faz nada direito, burro, burra, incompetente. Isso é uma palavra torpe, isso não edifica. Tem que ser palavras de incentivo, isso é inteligência emocional. Quando a gente começa a entender o poder da palavra que a Bíblia fala, a gente cuidaria e refrearia mais a nossa língua. E diz aqui, né, conforme a necessidade, para que você conceda graça aos que ouvem. E ele diz: não entristeçam o Espírito Santo de vocês, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação. Você anda indignado com alguma coisa? Esse político X. Cuidado com isso. É uma pessoa. Não nos cabe julgar. Indignação e ira, gritaria e calúnia. O que é calúnia? Falar dos outros nas costas. Mas a gente sempre dá uma desculpinha. Não, mas eu não estou falando mal. Eu estou comentando. Ou comentário desgraçado, né? Desnecessário, destrutivo e satânico. Ao invés de comentar com alguém, fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho e vai orar por essa pessoa. Você está com dor, está com amargura, não tem dinheiro com psicólogo para trabalhar isso, já não precisa, meu querido, minha querida. Fecha a porta do quarto e ora. Se rasga na presença de Deus. Porque daí o que acontece? Esses problemas todos que a gente passa, essas lutas que você está passando, quando você sai do casulo, aprende a lidar, supera. Quando você supera, você se torna um especialista desse problema. E aí agora você está apto para voar, para ajudar outras pessoas. Porque se você não supera, você não tem autoridade para falar. Por que tem gente querendo abrir a Bíblia na presença de pessoas? E as pessoas olham e falam: eu não vou para essa igreja. A igreja está falando, bem capaz que eu vou ir. Por quê? Porque estão vendo, isso é testemunho vivo. Sabe quando Jesus disse que queremos fazer testemunhas vivas? Tipo assim, eu andei com ele, gente. E as pessoas vão dizer: nossa, a Xana está igualzinha a Jesus. O jeito de falar vai ser a média das pessoas que você convive. Provérbios. Cuidado com quem você anda, diz Provérbios. Você vai ficando igual a eles. Então, se você anda com Jesus, o que acha que vai acontecer? As pessoas vão dizer: tu não presta. Ai, mas
desculpa, não queria te ofendi, nossa, desculpa. Eu vou pensar nisso que você está me falando. A pessoa, nossa, achei que tu ia brigar comigo. Não. Ser pacificadores. Gente, não adianta você vir à igreja e cumprir um ritual. Pelo amor de Deus, entenda isso. De você vir para cá, cumprir um rito. Estou guardando o sábado. Bate cartão na porta da igreja, entra, senta. Sai da igreja, sofre de amnésia. Esquece tudo que está aqui. Porque você só vai vencer as suas lutas e as suas dificuldades no secreto. Aonde que é o secreto? Fecha a porta do teu quarto e vai conversar com Deus. E não é uma conversa assim, Senhor, tu me conheces, Senhor. Sabe todas as minhas lutas e dificuldades. Me ajuda, Senhor, a enfrentar os problemas. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus, amém. Ele vai ficar olhando e vai dizer, oi? Que problema? Que lutas que você tem? O que você quer? Ela não te fala que a gente não recebe porque a gente não é específico. Sabe específico? Você vai assim, ó. Eu tenho colegas de trabalho. Ah, que pessoa difícil, Senhor. Ah, eu sei, eu estou errado, não era para estar falando isso, mas para o Senhor eu posso. Mas assim, uma pessoa difícil, chega, faz isso, faz aquilo, me chama de dizer, Senhor, eu estou por aqui, meu chefe. E aí é isso, Senhor, e é a fulaninha e aí você começa a especificar, Senhor, me ajuda agora para que eu desenvolva a paciência. E sabe o que Deus vai fazer? Ele não vai te dar paciência. Porque é assim que Deus trabalha. Ele vai trazer sobre ti problema, porque é no problema que você vai desenvolver. Porque quando o problema vem que você... Deus vai te lembrar o que é para fazer. Ele vai te lembrar os frutos do Espírito que você lá no seu quarto pediu e buscou. Agora vem a tribulação para você passar. E aí quando a pessoa te ofende, você cala. Você subiu um degrau. Quando alguém vem falar, que adventista, tu vai no sábado, que frescura. E você, é mesmo, olha, irmão, não quero lhe ofender, né? Longe de mim isso. É que está na palavra, só queria compartilhar o que está na palavra. Que não sei o que, tudo bem. Deus, ele não pediu defensores. Ele não está pedindo defensores, ele quer que você viva. Ele quer que você viva. A ponto dessa pessoa sair e começar a comentar com os outros. Eu falei para fulano. Ele. Não falou nada. Sério? Não. E essa pessoa mesmo vai ficar pensando, nossa, ele não brigou comigo. Olha que interessante, eu era bandista, eu tinha, deixa eu ver que idade foi, 14 anos por aí. E eu era ferrenha, defendia Umbanda, eu via espíritos, eu ouvia, ninguém me convencia de que aquilo era mentira, porque eu tive experiências sobrenaturais. E eu tinha uma amiga da Assembleia de Deus. E toda a vida eu ia na casa dela, adorava ir lá, a gente se dava muito bem. Mas o pai dela, a mãe não. O pai dela, quando me enxergava, gente do céu, ele me via entrando. Lá vem a adoradora de Satanás. E eu já sorria, né? Eu digo, meu Deus, é comigo. E aí eu ia entrando, oi, seu fulano, tudo bom? Porque tu sabe que tu não vai pro céu porque tu adora imagem. Porque Deus, ele odeia quem adora imagem. Porque tu adora Satanás. Não te falaram que tu adora Satanás? Que a tua religião é de Satanás? E aí eu ficava ali, tipo, o que fala uma pessoa dessas, né? Adolescente, ele já é um senhor de cabelo branco, sempre fui ensinada a respeitar as pessoas mais velhas. E a minha amiga vinha, me catava pela mão e saia correndo comigo. E a mãe dela, às vezes, quando presenciava isso, ela dizia, fulano, deixa o menino, fulano, não fala assim, acho não dá bola pra ele. Eu, não, tá tudo bem. Mas no fundo eu ficava assim, poxa, por que tem que ser assim? Por que tem que ter esse desprezo? Porque é diferente? A gente faz isso, irmãos. A gente faz isso. Não vamos ser hipócritas. A gente faz isso com quem não guarda o sábado. Nós temos a verdade. E está odiando o teu irmão, isso vai cumprir a lei. O cumprimento da lei é o amor, é o respeito, é o acolher. E Jesus fala isso, que as pessoas vão ver na gente. Eu até vou abrir aqui. Está em João. Deixa eu ver se eu acho onde é que está o meu João. João 13, 34. Olha isso que Jesus nos fala. O Evangelho de João, o capítulo 13 e o verso 34.
amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Será que Jesus amou pouco? Acho que ele amou bem pouco, né? Acho que o amor dele quase se esfriou, porque a gente está fazendo igual. Ou a gente não entendeu esse verso ainda. O verso 35 diz: com isso, ou seja, amando, né? Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Gente, isso é tão simples e é tão difícil. Por que é difícil? Porque o orgulho precede a queda. Mas a humildade, da humildade vem a honra. A gente tem que se quebrar na presença de Deus. Porque se a gente na presença de Deus não se quebrar e não mostrar amor, sabe o que vai acontecer? Vai chegar o dia, na presença do Cristo, quando Ele voltar nas nuvens do céu. A gente vai estar lá, meu Deus, na presença dEle. Na presença dEle. E Ele vai dizer: nunca te conheci. Deus o livre, Senhor, isso. Deus o livre, isso. Mas é real. Ele já falou que para muitos Ele vai dizer isso. E sabe por que Ele vai dizer? Sabe o que significa nunca vos conheci? Porque a gente é orgulhoso e não quer se quebrar. Porque a gente quer andar sempre com a razão. Entre andar em paz e andar com a razão, quer andar com a razão. E vive em guerra com todo mundo. Dentro de casa, sabe? Botando lei e lei e lei. Não bota essa música. Essa música é do diabo. Tira esse filme. Esse filme é não sei o quê. Ok? A gente tem que ter o controle. Mas às vezes é tanto legalismo e falta o amor, que para os filhos, por exemplo, são fardo. E eles se afastam. Porque não vem na gente, paz, amor. E como que a gente está preocupado em evangelizar o mundo se a gente não evangeliza a nossa casa nem a nós mesmos? Se a gente não vive a palavra? Para que igreja? Volto a dizer. Para vir aqui, cumprir. Faz uma coisa, faz uma atividade, volta para casa, é um inferno às vezes dentro de casa. Eu conheci N famílias cristãs, já tratei muitas pessoas de perto, de longe, do Brasil, fora do Brasil. As lutas eram essas. Na igreja tudo muito lindo, né? Todo mundo bem vestido, ternos e gravatas, a mulher apanhando dentro de casa, o homem sendo ofendido, as crianças sofrendo. Cadê o amor? E a gente está preocupado em sair e pregar a palavra. Se nós nos amássemos, a começar por nós mesmos, o mundo veria que nós somos de Jesus. Que eles iriam dizer: nossa, vocês são diferentes. Eu me lembro uma coisa, e eu não falo isso para mim agora. Quando eu trabalhava, eu nunca tomei café, depois que me converti, né? Mas no meu trabalho, a gente trabalhava no 7º andar e a impressora ficava no 8º. Então, dava um lance de escada e tinha água lá em cima. E a máquina de café também. E às vezes eu ia subir para pegar algumas impressões. E as gurias diziam para mim assim: aproveita e traz um café para mim. Eu tá. Só que como eu já sabia mais ou menos o horário que elas estavam tomando café, naturalmente, quando eu subia, eu pegava o café e trazia. Eu largava na mesa, eu não tomava café. E para mim, sabe quando é algo mecânico, você não percebe? E um dia uma colega chegou para mim e disse assim, pegou o café, olhou para mim e disse: Xana, por que tu faz isso? E eu olhei para ela e disse: nossa, o quê? O que eu fiz? Por que tu traz café sem a gente pedir? Eu disse: nossa, 1000 perdões. Eu falei: eu não sabia, tu não quer? Eu levo. Ela: não, tu não entendeu, não é isso. Eu acho que eu expressei mal. Porque eu fico chocada, assim, ó, da tua bondade. Por que tu tá trazendo uma coisa que a gente nem pediu? Cara, a gente era pra subir e pegar. Mas tu vai lá, tu pega, tu traz, tu serve. E aí eu fiquei assim, chocada, porque é aquela ação que você não percebe, sabe? Mas os outros percebem. Assim como eu tive muitas ações ruins que eu não percebi, de crítica, dentro de casa. Está aqui meu esposo, que ele pode confirmar. Sim, eu sou falhas, eu tenho defeitos. E tanto foi as críticas, tanto foi o olhar para o outro e dizer: a culpa é tua, o defeito é teu, está em ti o problema, porque tu não enxerga, porque olha onde a gente está. O que aconteceu? Que a gente se separou. Deus precisou permitir o problema. Mas
Mas quando a gente supera o problema lá na fase do casulo, eu tive que estar sozinha, eu tive que perder tudo, enxergar, que um dia ele chegou para mim e falou, nossa, tu era muito dura, teu jeito de falar. E aquilo doeu. Mas eu falei para Deus, Senhor, me quebra, pelo amor de Deus, porque eu preciso passar por tudo nessa vida, menos chegar no último dia, o Senhor olhar para mim e dizer que não me conhece. Então me quebra agora, Senhor, me faça uma pessoa melhor. Eu quero que as pessoas sintam amor, porque Jesus era amor. Senão, de que vale? De que vale estar aqui? De que vale guardar um sábado? De que vale, irmãos? Se o teu familiar está do teu lado e não consegue ser um contigo, se os teus filhos querem estar longe, porque não suportam o clima dentro de casa. Linguagem corporal também é comunicação, sabia? Deus fala sobre isso. E quando a gente fala de energia, a igreja tem muito preconceito. Gente, eu estou falando de física. A sua mente, ela emana ondas que vão a metros. O seu coração pulsando emana ondas eletromagnéticas que vai longe. Sabe quando você chega num lugar e diz, nossa, que clima estranho, um clima diferente? É energia que ficou. Prótons, nêutrons, elétrons. Sabe? Você sente um peso. E o inimigo, ele sabe disso e ele toma conta. Então, quando você chega e sente um clima pesado, muitos não têm essa sensibilidade, mas muitos têm. Começa a usar e nesse momento ore para Deus, Senhor, me ajuda. E às vezes você, por não ter passado pela transformação, deixa um clima horrível. Porque você está pesado, está ruim, está cheio de pensamento ruim. E isso emana, sai da sua mente. Eu não mais te falo sobre isso. Meu povo perece por falta de conhecimento. E está tudo aqui, ó. Está tudo na palavra. E mais ainda, nós temos a luz menor, né? Que é o espírito de profecia. Mas aí eu pergunto, hoje tem tudo de graça. Por que não lemos? Porque a gente se acomodou, né? Descansou. Rico sou e de nada tenho falta. Orgulho. Para que eu vou olhar uma coisa que eu vou ver quem eu sou? Então eu não olho. Mas vai chegar o dia em que a gente vai estar face a face com Cristo. E aí, o que a gente vai ouvir? Vem cá, meu filho. Ah, meu filho amado, eu te conheço. Vem cá, fulano, dá um abraço aqui. Meu Deus, eu fico imaginando isso. Jesus, ele chama bem, mas ai, meu Senhor, eu vou. E aí ele vai dizer, eu lembro aquela vez lá que a gente conversava, que tu falou, que tu chorou muito e disse, Senhor Jesus, eu quero ser parecida contigo, tu é amoroso, tu é bondoso. Eu não sou, Senhor. Tu viu que eu ofendi pessoa? Senhor, tu viu que eu magoei? Eu não quero isso para minha vida. Jesus, me ajuda. E tudo isso vai ser revelado publicamente, também diz a verdade. Muita coisa vai se tornar pública. Vamos começar a refletir sobre isso. Autoconhecimento, a gente precisa se conhecer. E a gente precisa entregar a nossa vida para Deus. E entender que necessitamos de transformação. Você só vai voar quando você sair do casulo. E você só vai entrar no casulo quando se perceber. Perceber as suas ações, perceber quem você é. Se você não está conseguindo se enxergar, tem tantos outros versos que a gente poderia falar. Gente, eu não sei quanto tempo eu tenho. Estou sem relógio. Tá certo esse relógio? Sim. 11h30. Nossa, tem tempo. Está meio-dia. Mas glória a Deus. Muito bom isso. A gente pode abrir. Abre a tua Bíblia em Tiago. Mas eu quero deixar vocês ir para casa mais reflexivos. Tiago 4, o verso 11. A Bíblia ela traz inúmeros versos para que a gente possa se ver neles. Então, toda vez que você está lendo, você tem que refletir: será que eu sou assim? Será que isso aqui que eu vi? Será que eu estou enquadrada? E pergunta para aquela pessoa que você mais ama. Esposa, filho, não sei. O que tu acha disso aqui? Como é que tu me vê? Faça essa pergunta. E pode dizer para a pessoa: pode falar. Pode falar que eu estou tranquila, eu não vou revidar. Como que você me vê? Como que eu sou? Porque às vezes a gente não se enxerga. Sabe aquela frase, vai te enxergar? A gente não consegue se enxergar. Mas aí tem sempre alguém que nos enxerga com amor, né? Quem ama repreende e não julga, diferente. O verso é o verso 11, deixa eu ver só isso, Tiago 4:11, que diz: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei. E a julgar. Imagina, está julgando a lei, gente. Quando você julga a lei, não está cumprindo.
mas estar se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Às vezes a gente julga por uma ação mal feita de alguém. Só que a gente não reflete como que está o dia dessa pessoa para ela estar agindo assim. Sabe? O que será que aconteceu? Eu li uma vez um livro que o autor disse o seguinte: ele estava indo de viagem com a esposa para a Europa e os dois estavam ali felizes da vida, né? Imagina, viajando para o exterior. Não era comum, era algo, né, da rotina deles, pelo poder aquisitivo. Ele cristão, pastor de uma outra denominação, estava ali com a esposa. E aí ele chegou no aeroporto, foi numa lancheria ali, enfim, numa loja, né, uma cafeteria, e pediu um café, 2 cafés, um para ele e um para ela. Ó, dá um café aí. Beleza, sentou. Passou quase 15 minutos e nada do café vir, e nada. E disse que até a mulher dele, que era paciente, já estava, né, poxa, que descaso, gente, aqui, vai perder o voo, vai com café, não sei o que. Aí ele falou pra moça de novo: moça, ela já vai. Daí ele olhou assim, e a mulher já ficou nervosa. A mulher tende a ficar um pouco nervosa, não sei porquê, né? E aí o que aconteceu? Demorou, mas veio. A guria trouxe a bandejinha. E quando ela chegou, ela largou a bandeja de qualquer jeito. O café deu uma balançada, né? Porque era um copo grande. Virou um pouco, o café já é caro, gente, tudo em aeroporto é terrível, né? E aí ele pensou: vai R$4 agora fora, mas tudo bem, né? Tomaram o café. E quando ele foi pagar, a guria estava lá nervosíssima, a atendente. Ele largou o dinheiro, segurou na mão dela e disse assim: eu não sei como que está sendo o teu dia, mas isso vai passar. Naquela hora, ele disse que a guria desabou a chorar. E começou a falar todos os problemas que ela estava enfrentando em casa. E estava demais para ela. Ela estava desde as 5 da manhã no aeroporto. Empatia. Amor. A gente recebe a ação e por ser lagarta, tudo bem. Isso aqui vai pra lá. Ô gerente, essa guria aqui, ó. Vamos trocar. Não sabe nada do que está passando na vida da pessoa. Sabe? Por que agiu daquela forma? Por isso que o silêncio. Está sendo ofendido? Está sendo atacado? Por isso que Jesus nos ensinou. Ele virou silêncio. Silêncio. Orai pelos vossos inimigos. Orai por aquele que vos persegue. É lindo a teoria, né? Só que Jesus, ele não largou isso para ser teoria. Ele quer que a gente pratique. Reflitam sobre isso. O tempo está curto. Essa é a primeira pandemia. Outras vão vir. As coisas vão começar a complicar. A profecia existe. O amor de muitos vão se esfriar. Mas não está o teu nome nem o meu lá. Não é determinante que vai ser sobre a minha vida ou a tua. Você escolhe. Deus deu a liberdade. Você escolhe. Sejamos cristãos raiz. Que o mundo nos olhe e diga: gente, eu quero entrar para aquela igreja. Ai, me leva na igreja adventista, pelo amor de Deus. Eu adoro aquele povo. As pessoas se amam lá dentro. As pessoas se ajudam. As pessoas comem junto. As pessoas se abraçam. Sabe? As pessoas choram, cantam. É diferente. Já pensou isso? Que lindo. É possível. Se eu começar e se você começar no secreto. Tem outro clipe que eu quero colocar e eu quero encerrar com ele. Que é um clipe lindo também. Que fala que na casa do Pai há lugar na mesa. Tem lugar na mesa. Mas a gente precisa passar por essa transformação. E a transformação não depende de fé. Depende de uma decisão. Você tem que decidir, a vida é sua. Então que você olhe para a sua vida e se arrependa. Ouça mais as pessoas. Ouça, pelo amor de Deus, as dores delas. Ouça. Você tem dois e uma boca só. Fala menos e ouvir mais. Para de criticar que o outro é diferente de ti. Porque a roupa dela, porque o cara fala não sei o quê, porque esse pastor. Para. Ame. Ame, é um exercício. Ame. Xana, mas o meu filho tá. Ame, pelo amor do Senhor, ame seu filho.
Não importa a roupa que está vestido, a cor do cabelo, o sapato, a cor da pele. Ame. É uma ordem, isso é lei. Você quer cumprir o sábado? Ame. Às vezes no sábado, a gente não vai no mercado comprar uma comida para quem está precisando porque tem que guardar no sábado. E o outro que morre de fome. Eu estou guardando ali. Que isso? Se Jesus ensinou que se o teu animal cai, junta. É uma vida. É uma vida. Mas não posso ajudar o fulaninho porque daqui a 1 minuto, quando der o pôr do sol, eu vou. Agora não. Que triste. Jesus deve olhar e dizer, eles não entenderam. Eu morri por eles, eu fiz, eu mostrei na prática. Eles não entendem, eles ainda estão no legalismo, na guarda. Abre o seu coração. Se você não está conseguindo se enxergar, o que tem que mudar? Pergunta para Deus. Pergunta. Eu tenho certeza, Ele fez isso comigo. Ele vai fazer isso com você, porque você é a maior obra. E o que Ele começou em você, Ele vai terminar. Pode colocar para a gente. Eu te convido a ficar de pé. Para que a gente possa juntos nesse momento orar. Se você está com um familiar do seu lado, pega na mão nesse momento. Antigamente a gente podia fazer uma roda e dar a mão para todo mundo, né? Mas quem está do teu lado, bota a mão ali no ombro, abraça. Deus é conosco nesse momento. E é preciso haver um quebrantamento do nosso coração. Então, fecha os teus olhos e fala com Jesus agora. O que você tem que mudar? Senhor, Tu caminha neste lugar, Pai, pela presença do Espírito Santo. Tu sonda cada coração. Tu conhece a vida de cada um que está aqui, Senhor. Desde antes de estar neste mundo. Salmo 139 diz que o Senhor já tinha escrito no nosso livro todos os dias da nossa vida. Não sabemos se, pela liberdade que o Senhor nos deu, a gente se desviou disso. Mas no nome de Jesus eu quero te pedir, Deus, que se porventura a gente se desviou dos planos que o Senhor tinha para a nossa vida, que o Senhor venha nos colocar novamente no caminho, Pai. Que nós possamos viver o Evangelho verdadeiramente, ó Deus. Ser testemunhas, dizer, eu estive com Cristo, eu tive a minha vida transformada por Ele. E hoje eu sou uma nova criatura. Amém. Aquele que roubava, diz a palavra, que deixa de roubar. Aquele que adulterava, que deixa. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que agredia, não agrida mais. Aquele que feria, hoje não fere mais. Esse é o poder do Teu amor, Senhor. E nós somos falhos. Talvez agora o Espírito Santo esteja tocando na mente de alguns, abrindo algumas caixinhas ali, trazendo algumas memórias de mágoas que sofreram no passado. É necessário perdão sobre isso. E o perdão pleno é quando a gente lembra de algo e isso não dói mais. Amém. Se ainda dói, é porque não houve perdão suficiente. Nos cura, Deus. Porque a gente fere porque a gente foi ferido, Pai. E a gente não quer vir aqui, é sábado, vamos cumprir um rito, vamos à igreja, vamos bater cartão, vamos voltar para a velha vida. Não, Senhor, por favor. Nós queremos sair ainda na Tua presença e viver constantemente na Tua presença. Amém. Mas depende, Senhor, claro, da nossa decisão de querer isso e buscar. Porque a Tua palavra fala, né, sobre a sabedoria. Aquele que não tem, peça e será dado. E é uma constante, todos os dias a gente tem que buscar, porque o ontem já foi. Eu tinha azeite para ontem, hoje eu tenho que ter azeite para hoje. E eu quero, Pai, te pedir que o Teu Espírito ande conosco constantemente, nos lembrando o que temos para fazer. E perdoando, Senhor, os nossos pecados, nos trazendo a memória para que a gente confesse, porque sem confissão não há como ter perdão e arrependimento. A gente precisa enxergar. E é tão difícil, Pai, às vezes a gente enxergar. Os outros às vezes vêm e nos falam, mas a gente, pelo orgulho, a dureza do coração, não quer ver, não quer mudar. Acha que já é bom o suficiente, acha que por ter cabelo branco já tem sabedoria, não tem nada a ver. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Sabedoria de resolver problema é quando a gente resolve o problema sem criar outro. E às vezes a gente está criando um monte de problema, Pai, desnecessário. Conflitos desnecessários.
Não somos pacificadores, somos pessoas que gostam de guerrear, e está errado. Temos que ter paciência. Obrigada pelos problemas, Deus. Pode parecer um absurdo isso, mas o Senhor entende. Porque se não fossem os problemas, a gente não iria buscar a transformação. Se não fossem os problemas, a gente não iria buscar superá-los. Só que tem muitas pessoas que estão no meio de problemas que elas mesmas estão criando o tempo todo. E não era para ser assim. Por favor, Senhor, endireita os nossos pés. Coloca na vereda da justiça, transforma o nosso caráter, pelo nome de Cristo Jesus, Senhor. Somos teus filhos e queremos ser parecidos com Ele. Derrama o teu Espírito sobre nós. A gente sabe que isso vai acontecer lá no secreto, Pai. Não é em conjunto. O derramamento do Espírito Santo é uma busca particular de cada um, mas eu intercedo pela tua casa, pela tua igreja. Eu faço parte dessa família, Deus. Eu quero ver meus irmãos todos juntos e quero estar lá, Pai, para juntos a gente cantar, lembrar disso tudo. Derrama sobre nós a tua unção. Eu oro agradecida pela tua obra que o Senhor está fazendo e vai completá-la. Obrigada, Senhor. Oramos no